Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou Ana Paula Fonteboa e hoje o nosso tema é infraestrutura verde. Essa é uma tendência que se originou da necessidade de pensar de forma racional sobre o uso e aproveitamento da água das chuvas. Nesse episódio, vamos focar apenas nos conceitos dos jardins de chuva e contar para vocês a história do homem que semeava chuva e que, de uma forma simples, mas muito sábia, alertou o mundo para essa questão. Vamos contar também como uma pequena iniciativa pode mudar uma cidade inteira. Vocês sabiam que mais de 600 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa para beber e que as secas afetam mais de 35 milhões todos os anos? Vocês também sabiam que até 2050, 1,3 bilhão de pessoas viverão em áreas propensas a inundações? Por esses números, a gente percebe que as perspectivas para o planeta e, consequentemente, para nós, não são tão boas e que há uma urgência em repensar tudo. Aqui no Brasil, a ideia de adoção de infraestrutura verde como via complementar à infraestrutura cinza, aquela feita de concreto e aço, vem lentamente tomando corpo. Falar sobre esse tema aqui no canal é algo que tomamos como prioridade, pois é de extrema importância que as pessoas e principalmente o poder público abracem essas práticas. Dentro do conceito de infraestruturas verdes, podemos incluir os jardins de chuvas, as biovaletas, os canteiros pluviais, os pisos permeáveis, as lagoas pluviais, os telhados verdes, calçadas ecológicas, parques, praças, corredores verdes, entre outros tantos. Poderíamos chamar de infraestruturas naturais as florestas, as áreas alagadas e os recifes de corais, por exemplo, que naturalmente melhoram o desempenho de infraestruturas construídas, as também chamadas infraestruturas cinzas. Conciliar esses dois tipos de infraestruturas é ainda um desafio, principalmente devido aos mitos recorrentes sobre seus custos e viabilidade. O que importa é que pensar sobre renovação urbana é impossível sem abraçar a causa da infraestrutura verde, sendo fundamental no desenvolvimento sustentável das cidades em várias escalas e estabelecendo uma conexão da cidade com seus elementos naturais. Mas o que seria uma boa definição para infraestrutura verde? As infraestruturas verdes podem ser utilizadas para reduzir a quantidade de águas pluviais que entram nas redes de esgotos e, em última instância, nos lagos, rios e ribeirões, graças à capacidade natural de retenção e absorção que tem a vegetação e os solos. As infraestruturas verdes podem assegurar múltiplas funções e benefícios no mesmo espaço. As funções podem ser ambientais, como, por exemplo, a conservação da biodiversidade, podem ser sociais, através das drenagens de água, evitando assim as enchentes, e também econômicas, pela criação de empregos e a valorização dos imóveis no entorno. O contraste com as soluções baseadas nas infraestruturas tradicionais, que geralmente desempenham uma única função, torna as infraestruturas verdes bastante interessantes, pelo seu potencial para resolver vários problemas ao mesmo tempo. Aqui a gente quer destacar que as infraestruturas tradicionais, aquelas de concreto e aço, continuam a ser necessárias e muito importantes, mas podem ser reforçadas por soluções que se conectem à natureza. A preservação das paisagens naturais, a proteção das áreas sensíveis e a restauração de áreas degradadas resultam numa melhor qualidade de vida das pessoas que têm acesso a esses espaços e melhora a qualidade do ar e da água na região. Vamos falar agora um pouco sobre os jardins de chuva. Mas afinal, o que é um jardim de chuva nos moldes atuais? Tecnicamente, podemos dizer que um jardim de chuva é uma depressão do terreno que pode ser natural ou artificial e que, em caso de chuva forte, consegue recolher os fluxos de água superficial de telhados, das calçadas e outras superfícies urbanas impermeáveis ou semipermeáveis. Essa depressão, assim como os estratos abaixo da superfície, permite descarga parcial ou total de água dentro de uma rede de drenagem subterrânea. O termo jardim de chuva, porém, também pode significar uma tipologia de projeto que apresenta um extrato natural, útil para filtrar substâncias poluentes, pesticidas
e fertilizantes levado pelo escoamento das águas antes deles entrarem nos esgotos. Os projetos de jardins de chuvas mais complexos são frequentemente chamados de biorretenção. O escoamento das águas pluviais é muito mais evidente nas áreas urbanas do que nas não urbanas, pois os materiais semipermeáveis e o modelo rodoviário canalizam a água e reduzem ao mínimo as infiltrações. O escoamento das águas, que é lavada das superfícies urbanas, leva enormes quantidades de detritos. Esse fenômeno é também chamado de poluição por fontes não pontuais. Estimativas afirmam que até 70% da poluição de rios e lagos provém da chuva que vem das áreas urbanas. Aproveitando aqui este momento que a gente fala sobre jardins de chuva, eu gostaria de contar uma história muito interessante sobre um homem que ensinou o mundo a cultivar chuva. Talvez seja a origem de tudo isso que a gente vê hoje, de toda essa filosofia sobre o manejo de águas, sobre a questão ambiental e a questão do não desperdício, né, dessa coisa tão preciosa que são as águas da chuva, dos rios, dos lagos, dos aquíferos, que tanto a gente tem que tratar e cuidar. A história é sobre Zepaniah Piri Maseko. Ele era um africano que vivia em uma região semiárida do Zimbábue. Em 1964, ele foi demitido de seu emprego. Tendo que sustentar uma família de 8 pessoas, o Sr. Piri se voltou para as 2 únicas coisas que tinha: uma propriedade familiar de 3 hectares e sua Bíblia. Ele não usou a Bíblia apenas para orientação espiritual ou inspiração. Ele também a usou como manual de jardinagem. Lendo Gênesis, ele viu que tudo que Adão e Eva precisavam era fornecido pelo Jardim do Éden. Então pensou o Sr. Piri: devo criar meu próprio Jardim do Éden. No entanto, ele também percebeu que Adão e Eva tinham os rios Tigre e Eufrates em sua região, enquanto ele não tinha nem mesmo um riacho eventual. Então, ele pensou: também devo criar meus próprios rios. E assim o fez. Sua fazenda ficava na encosta de um morro voltado para o norte, sendo então uma área bastante ensolarada. O topo da colina era uma grande cúpula de granito exposto, da qual o escoamento da tempestade fluía livremente. Mas eram muitos anos de seca, com raríssimas chuvas. Então, quando ele começou, era muito difícil cultivar plantações com sucesso, muito menos obter lucro devido às secas frequentes e nenhum equipamento ou capital para irrigação de águas subterrâneas. Ele passou então um tempo observando o que aconteceria quando chovesse. Em pequenas depressões e encostas de rochas e plantas, a umidade do solo duraria mais tempo do que em áreas onde o fluxo da água não era controlado. Assim começou o seu aprendizado na coleta da água de chuva e todo o seu trabalho. Ao longo de um período de 30 anos, ele criou um sistema sustentável que fornecia todas as suas necessidades de água apenas com a chuva. Começando no topo da bacia hidrográfica, ele construiu paredes de pedras não muradas em intervalos aleatórios. Através de paredes de pedras, ele tornou mais administrável a água que escorria das chuvas, pois essa água era direcionada para reservatórios sem revestimentos, que foram construídos com nada mais do que ferramentas manuais e o trabalho do Sr. Piri e de suas 2 esposas. O Sr. Piri também plantou muitas árvores frutíferas ao longo das valas, para fornecer comida, sombra e quebra-ventos. Eles eram regados estritamente pela chuva e pelo aumento da água subterrânea no solo. Ele costumava plantar uma mistura diversificada de safras de polinização aberta, como abóbora, milho, pimentão, berinjela, entre outras, e árvores nativas, que foram plantadas entre os vales. Essa diversidade contribuiu para a segurança alimentar, pois se algumas safras fracassassem por causa de secas, doenças ou pragas, outras sobreviveriam. A comida e as frutas que o Sr. Piri produzia eram muito abundantes. Após 30 anos, o ciclo do Jardim do Éden do Sr. Piri foi começando a ser notado pelo mundo e ainda continua a crescer. Ele ensinou professores e alunos a colher a chuva e juntos eles transformaram as escolas em jardins exuberantes. E com toda a sabedoria do mundo, o Sr. Piri dizia: lembre-se, as crianças são as nossas flores. Deles água e elas crescerão e florescerão. Daí a importância da educação, não é?
A história do Sr. Piri contagiou não só a África, mas todo o mundo. A cidade de Tucson é um exemplo disso. Localizada no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, apesar de se receber mais chuva do que em outros locais de clima desértico no mundo, seu solo tem alta perda líquida, o que faz com que o clima se mantenha seco. A técnica do jardim de chuva do Sr. Piri se espalhou pela cidade através da viagem de um permacultor chamado Brad Lancaster para o Zimbábue. De volta a Tucson, Lancaster começou a aplicar o conceito em sua própria residência. A primeira lição que aprendeu com o Sr. Piri foi a observação. A partir daí, ele e seu irmão saíam para a rua em dias de chuva para ver para onde a água corria. Então eles começaram a construir várias valas circulares mais profundas em torno da casa, com vegetação, de forma a absorver a água da chuva. Durante a estação mais seca, eles direcionavam a água cinza, oriunda do chuveiro, lavanderia e torneiras da residência, também para esses locais. Apenas aplicando este método, eles modificaram totalmente a paisagem de sua propriedade e nunca mais tiveram problemas com inundações, antes muito frequentes. Os irmãos começaram então a plantar frutíferas nativas e plantas mais resistentes à seca. Outra coisa que eles implementaram foi manter as folhas no solo, pois elas ajudavam a reduzir a evaporação e a perda de água. A ideia pegou e muitos vizinhos começaram a fazer o mesmo. Em apenas 8 anos, eles conseguiram transformar uma rua que era conhecida por ser uma das mais feias do país em um local cercado por verde e vegetação. Isso no meio do deserto, apenas usando a água da chuva. Com o plantio das espécies nativas, dezenas de espécies de pássaros passaram a visitar o local. As sombras das árvores diminuíram a temperatura em até 6 graus centígrados. Com isso, as pessoas começaram a sair mais às ruas, a andar mais de bicicleta e, como consequência, aconteceu um fato inesperado: a queda nos índices de criminalidade na região. Lancaster e seus vizinhos viraram um grande time. Eles perceberam que quando chovia bastante, a rua fluía como um grande rio, mas a água era toda desperdiçada indo para os bueiros. Então eles começaram a cortar o meio-fio e fazer entradas nas calçadas como bolsões de água. Isso era ilegal naquele tempo, mas assim eles descobriram que todas as ruas poderiam se tornar grandes corredores de espécies nativas com frutíferas e faunas e irrigadas apenas com a chuva, nada mais que isso. A técnica ajudou também a controlar as inundações. Então eles foram até a prefeitura da cidade e mostraram os resultados que tiveram. A prefeitura, sabiamente, não só liberou o corte do meio-fio, como também decidiu transformar a prática como um pré-requisito para novas obras de vias. Só na vizinhança deles foram plantadas mais de 1.400 árvores frutíferas, transformando o bairro de Dunbar Springs em um bairro esponja. Então, pessoal, esse é mais um exemplo de que é possível e muito importante adotar a infraestrutura verde como uma necessidade e não como uma opção. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Estaremos aqui na próxima semana contando mais sobre infraestrutura verde. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal.